Olá, boa tarde, a turma de sétimo ano, 1701. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula semanal e nós vamos falar sobre ângulos que são formados por paralelas quando essas são cortadas por uma reta transversal, tá? Para a gente lembrar da nossa aula de algumas semanas atrás, quando nós falamos das posições das retas paralelas no plano, são aquelas que, se prolongadas ao infinito, não se encontram, tá? Então, no nosso caso, retas R e S. Aqui, prolongadas, mesmo que a gente prolongue ao infinito, elas nunca vão se encontrar, tá? E a transversal é aquela reta concorrente, né? Concorrente é que corta, toca em um ponto. Aí vai tocar em um ponto cada uma das retas, ok? Quando isso acontece, eu dei o nome das retas de R, S e T, sempre usando uma letra minúscula do nosso alfabeto. Vamos lá. Quando uma reta transversal corta duas retas paralelas, 8 ângulos são formados. Esses ângulos eu dei os nomes aqui de A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Mas são nomes genéricos, só para representar. A gente sabe que esses ângulos, na verdade, possuem medidas. Tá? Mas, como eu quero tratar de uma maneira genérica, nós atribuímos letras como nome desses ângulos. Vamos lá. Esses ângulos, eles são nomeados aos pares. Então, primeiro, eu vou tentar passar essa lógica de nomes para vocês. Aí, depois a gente vai observar quais são esses pares de ângulos que são classificados de determinada maneira, tá? Então, vamos lá. Com relação à reta transversal, a reta T, que eu desenhei aqui de vermelho, os ângulos eles são classificados de duas maneiras. Ou eles são alternos, ou eles são colaterais. O que seria isso? Bom, alternos é se eles estão em lados alternados, ou seja, lados diferentes da reta transversal. Ou eles podem estar do lado esquerdo ou do lado direito, tá? Como no caso a gente está falando de alternos, necessariamente, um está do lado esquerdo e outro do lado direito. Ou um do lado direito e outro do lado esquerdo, tá? Se eles são colaterais, colaterais significam que estão do mesmo lado. Ou estão os dois, né? Já que a gente classifica os pares em duplas. Se eles estão os dois do lado direito, são colaterais. Se estão os dois do lado esquerdo, também. E ainda, com relação às retas paralelas, que aqui eu chamei de R e S, eles podem ser classificados como internos ou externos. Internos, quando eles estão na região interna, aqui ó, na região interna das retas paralelas, essa região aqui, interna, ou externos, se eles estiverem para cá para cima ou para cá para baixo, tá? Aí a gente vai combinar essas 4 possibilidades, alternos ou colaterais, nós vamos combinar com internos ou externos. Então, aí a gente tem alternos internos, alternos externos, ou colaterais internos e colaterais externos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos a eles. Fiz uma tabelinha aqui para a gente preencher, ó. Alternos internos e externos, colaterais internos e externos. Primeiro, vamos observar os alternos com relação à transversal. Então, eu quero que um esteja do lado direito, outro do lado esquerdo. Vamos lá, ó. Do lado direito, do lado esquerdo. Tá vendo? Então, eles são alternos. Ó, estão em lados alternados. Como eles estão do lado de fora das paralelas, eles são alternos externos.
Então, aqui eu tenho os ângulos A e G. O acento circunflexo para representar ângulo, tá? Esse par de ângulos, A e G, são alternos externos. Tudo bem? Vamos achar outro. Alternos externos, ó. Do lado esquerdo nós temos o ângulo B, do lado direito o ângulo H. Então, são alternos. E também estão em lados, ou melhor, na região externa das paralelas. Então, também são alternos externos. B e H. Outro par de ângulos que nós classificamos como alternos externos, tá? Sempre aos pares. Vamos continuar nos alternos. Um no lado direito, outro no lado esquerdo, ó. D e F. D do lado direito, F do lado esquerdo. Então, estão em lados alternados, são alternos. Mas agora eles estão na região interna das paralelas. Então, são alternos internos. D e F. D e F. Tudo bem? E para a gente fechar essa classificação de alternos internos e alternos externos, nós temos ainda, ó, o ângulo C do lado esquerdo da transversal e o ângulo E do lado direito da transversal. São alternos também. Como estão na região interna das paralelas, aqui dentro, são alternos internos, tá? O par de ângulos C e E são alternos internos também, tá? Agora vamos falar dos colaterais. Vamos identificar na nossa figura. Colaterais, eu já disse a vocês, estão ao mesmo lado, tá? Do mesmo lado da transversal. Ou os dois, já que classificamos aos pares. Os dois estão do lado direito ou os dois do lado esquerdo. Então vamos lá, ó. Colaterais externos, do mesmo lado. A e H. Estão os dois do lado direito. E por estarem na região externa das paralelas, colaterais externos. A e H. O circunflexo é para representar ângulo, tá? Vamos achar o outro par de ângulos que também pode ser classificado como colaterais externos. Agora, do lado esquerdo, o ângulo B e o ângulo G. Tá vendo? Ângulo B e ângulo G. Eles são colaterais. Ambos estão do lado esquerdo da transversal. Mas estão na região externa das paralelas, colaterais externos também. B e G são colaterais externos, tá? Falando agora dos colaterais internos, ou seja, estão do mesmo lado da transversal, mas na região interna das paralelas. D e E do mesmo lado e na região interna. D e E são ângulos colaterais internos. Também C e F. C e F estão ambos do lado esquerdo da transversal e na região interna das paralelas. C e F. Tranquilo? Entendendo a lógica, alternos em lados alternados, colaterais do mesmo lado. Internos, dentro das paralelas, na região interna. Externo, fora das paralelas. Fica fácil a gente identificar esses ângulos. Essas nomenclaturas, elas são muito importantes porque quando nós não sabemos do que nós estamos falando, a tendência é que a gente se perca durante as aulas, durante o exercício, que o exercício usa esse vocabulário, tá? O professor usa esse vocabulário. É aquela tal da linguagem própria que a matemática possui. Por isso é importante saber.
Além dessas 4 classificações, há ainda uma classificação onde também os ângulos são classificados aos pares, mas ela é mais simples, são os ângulos que nós classificamos como correspondentes, tá? Para entender como classificar ângulos como correspondentes nessa situação, eu vou pedir para vocês que imaginem a reta R descendo, deslizando pela transversal, deslizando essa reta R em azul, até ela chegar aqui, ficar em cima da reta S. Tá? Vamos imaginar essa situação. Então, ó, a reta R desceu e ficou em cima da reta S. Os ângulos que se sobreporem um ao outro, os que ficarem sobrepostos, são o que nós vamos chamar de correspondentes, tá? Os que ocuparem a mesma posição. Então, nós vamos ter o ângulo, ou melhor, os ângulos A e E como ângulos correspondentes. A e E. Aqui, ó. A e E. Voltando lá para cima, nós vamos ter ainda D e H. D e H correspondentes. Voltando lá para a figura, B e F também são correspondentes. B e F são correspondentes. Aqui agora sim está enquadrado. E, para finalizar, C e G também são correspondentes. Vou botar aqui. C e G. Beleza? Então, já aprendemos a classificar alternos internos ou alternos externos, colaterais internos ou colaterais externos, e ainda os correspondentes, tá? Isso é para a gente saber a nomenclatura, a classificação desses pares de ângulos. Agora tem uma coisa muito importante que vai além das nomenclaturas, que vai ajudar a gente na hora dos cálculos em si, tá? Não só na compreensão do enunciado. Quando a gente corta com uma transversal 2 retas paralelas, 8 ângulos são estabelecidos, tá? Isso eu já falei para vocês. Agora, 2 medidas de ângulos apenas são formadas. Nós vamos ter sempre, ou quase sempre, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Para lembrar, ângulo agudo menor que 90, ângulo obtuso maior que 90. Isso sempre vai acontecer, a menos que a transversal ela seja perfeitamente vertical aqui, né? Aí a gente vai ter sempre ângulos retos, perpendiculares, de 90 graus. Aí tudo isso que a gente falou continua valendo, mas a medida dos ângulos vai ser sempre 90 graus. Tirando essa situação, onde a transversal é vertical, nós vamos ter 2 medidas de ângulos diferentes. E só. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Tá? Aí tem muito livro que fala o seguinte, e é verdadeiro, está correto. Mas eu acho que complica um pouco. Fala, ó, ângulos alternos, alternos internos, como por exemplo, o ângulo D e o ângulo F, eles são congruentes, têm a mesma medida. Ângulos alternos externos, como por exemplo, ângulo A e ângulo G, são congruentes. Colaterais internos são suplementares. Aqui, colaterais internos são suplementares. Colaterais externos são suplementares. E correspondentes são congruentes. Mas eu acho que fica muito complicado. Como a gente só tem 2 medidas, um ângulo agudo e um ângulo obtuso, o que a gente precisa saber é o seguinte. 2 ângulos agudos, seja eles quais forem, A, C, E e G, sempre vão ser congruentes. Sempre vão ter as mesmas medidas. E se eu pegar a soma de um ângulo obtuso com um ângulo agudo,
sempre vai dar 180 graus. Sempre serão suplementares. E isso é fácil da gente ver, ó. O ângulo A e o ângulo C não são opostos pelo vértice? Nós vimos isso há algum tempinho. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida. Assim como esses também, tá? Então, se eu estou comparando dois ângulos agudos ou dois ângulos obtusos, eu posso garantir que eles são congruentes. Ah, mas se eu pegar um ângulo agudo aqui de cima e um ângulo agudo aqui de baixo, são congruentes também, já que essas retas são paralelas, tá? E ainda, se eu somar um ângulo obtuso com um ângulo agudo, nessa situação de paralelas cortadas por uma transversal, eles vão ser suplementares, a soma vai ser 180 graus. Observa aqui e vê se a gente não tem formado um ângulo de meia volta, ó, juntando o ângulo B com o ângulo A. Tá? Meia volta. Então, 180 graus. Ou o ângulo B com o ângulo C, meia volta. Ou ângulo A com o ângulo D, meia volta. Tudo bem? Então, o que a gente precisa saber é: retas paralelas cortadas por uma transversal determinam 8 ângulos, mas só tem duas medidas diferentes, tá? Se a transversal não for vertical, eu vou ter uma medida de ângulo agudo e outra de ângulo obtuso. Todos os ângulos agudos que eu tenho ali serão congruentes entre si. Todos os ângulos obtusos que eu tenho ali serão congruentes entre si. E se eu somar um ângulo obtuso com um ângulo agudo, essa soma é suplementar, 180 graus. Beleza? É isso que a gente precisa saber. Vamos ver como isso pode acontecer. É mais fácil do que parece. Coloquei um exemplo aqui. Retas paralelas, em azul, cortadas pela transversal, em vermelho. 8 ângulos foram estabelecidos. E o nosso exemplo só informou a medida de 1, que vale 110 graus aqui, ó. E a gente tem que descobrir os outros. Bom, 110 graus é uma medida de um ângulo obtuso, né? Então o outro é agudo, com certeza, menor que 90. Bom, vamos lá. Eu estou observando que o ângulo B é oposto pelo vértice com esse ângulo de 110 graus, ou seja, tem a mesma medida. O ângulo B também vale 110 graus. Fácil desse jeito. Estou observando que o ângulo D e o ângulo F são opostos pelo vértice entre si, ou seja, vão ter a mesma medida, são opostos pelo vértice, né? Serão iguais, terão a mesma medida, são ângulos congruentes, e que eles também são obtusos, têm abertura maior que 90. Então, também vai ter 110 graus. Em retas paralelas cortadas por uma transversal, não tem uma situação diferente. Ou o ângulo é agudo ou é obtuso. E se for obtuso, a medida é a mesma. Agudo, a medida é a mesma. Tá? Então, todos os ângulos obtusos nós já encontramos. B, D e F. Agora eu tenho que encontrar os ângulos agudos. A, C, E e G. Tá? Vamos lá. Todos eles também serão iguais, ó, opostos pelo vértice, opostos pelo vértice. E são ângulos agudos. Então, sabemos que o ângulo A tem a mesma medida, é congruente ao ângulo C, que também é congruente ao ângulo E, que também é congruente ao ângulo G. Descobrindo quanto mede um deles, eu descubro todos eles. Eles são iguais. Bom, juntando o ângulo A com o ângulo de 110 graus, forma meia volta. São suplementares. Sempre em paralelas cortadas por uma transversal. Se a gente juntar um ângulo agudo com um ângulo obtuso, a soma é 180. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Ângulo A mais o ângulo de 110 graus forma 180 graus. São suplementares. Ó. Qual é o valor que somado a 110 graus é igual a 180 graus? É uma equação simples, né?
110 troca de lado e muda de sinal. Ou se você já sabe de cabeça, não precisa nem fazer a conta. Trabalha com a operação inversa. Está somando, troca de lado, subtrai. É como se a gente estivesse tirando a prova real. 180 menos 110. O ângulo A mede 70 graus. E como todos os outros têm a mesma medida, ângulo C, E e G também, pronto. Tá? É assim que vocês vão encontrar no exercício. É bem tranquilinho, tá? Um abraço, boa semana para vocês. Cuidem-se.